Esse comportamento, na verdade, é o correr para trás enquanto você tem um companheiro ganhando tempo fazendo uma falsa pressão no portador da bola, né? Então, sim, é uma maneira de você transitar defensivamente. O 4-1-4-1 é o 4-3-3 com um volante só. O 4-3-3 ele pode ser o 4-1-4-1 ou pode ser o 4-2-3-1, né? O 4-3-3 é uma maneira genérica da gente denominar um sistema com três atacantes. Creio que é a falta de oportunidades, né? Porque é difícil para quem não está no futebol mostrar que é capaz, que pode estar lá dentro. Mas uma vez que você mostra, né? Não tem mais como voltar atrás, você está dentro. Não é jogar sem zagueiros, mas só que você colocar jogadores de outras posições para realizar uma função específica que você quer na zaga. Depende sempre das peças que você tem. Então, sim, é possível e é interessante dependendo do que você tem. A minha indicação é esse livro aqui, ó, The Soccer Book. Tá? É um livro que está em inglês, mas ele é muito bom, tá? Para a gente ter uma noção básica do futebol. Ele fala, ó, sobre tática, sobre estratégia de jogo, tá vendo? Ele fala também, ó, sobre treinamentos, ó, aqui sobre o aquecimento e depois até sobre treinamentos mesmo, tá? É um livro muito bom, ó. Fala sobre as técnicas individuais. Aqui, ó, mais uma vez falando sobre as técnicas do chute, por exemplo, individuais, sobre carrinhos, né? Ó, aqui já fala mais da história dos países do futebol, aqui no caso do Uruguai, ó. Entendeu? Ele mostra como é que chegou o futebol no Uruguai, na Itália a mesma coisa. É um livro muito bom e eu recomendo muito, sabe? Fala das regras do jogo, ó, por exemplo, como a do impedimento, tá? E também ele fala de como surgiu o futebol, né? Aqui, ó, se a gente for abrir, ó, como surgiu o futebol, os primeiros jogos de futebol na história. É um livro bem completo. Eu recomendo muito para quem está buscando um conhecimento inicial. Não, com certeza. Os melhores jogadores brasileiros aprenderam a jogar bola na rua. Adquiria-se um repertório motor muito grande jogando na rua. E só depois de 13, 14 anos é que eles iam para os clubes. Creio eu que o passe e o domínio. Eu colocaria dois. Mas todos são importantes, tá? E é muito difícil a gente colocar um como mais importante que o outro. Esses dois que eu falei são mais prevalentes. Na verdade, já se tem times jogando assim. O Manchester City do Manuel Pellegrini jogava assim. O time do Roberto Mantini também no City jogava assim. O Leipzig, há pouco tempo, com o treinador anterior, jogava assim. Agora, a questão de peças. Peças, né? Você tem que ter peças, dois meias muito bem móveis, né? E que tenham uma criatividade para que você consiga movê-los de um lado para o outro. O próprio Flamengo é um exemplo disso, né? O Flamengo joga com dois pontas que são armadores, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Se movem de um lado para o outro, onde a bola está. A bola é um imã. Então depende daquilo que o treinador quer e das peças que ele tem para poder fazer um time que joga no 4-4-2 clássico com meias pelos lados. Hoje em dia não, eu já pensei, mas não acho que seja necessário para mim, no caminho que eu escolhi, né? Mas para quem acha que é necessário, pode ser um bom caminho. Mas eu, Gabriel, não pretendo fazer, porque nós não temos treinadores brasileiros por lá. Para você ter sucesso no continente europeu, você tem que ter treinadores no continente europeu. Aí a gente fala de uma série de questões, por exemplo, a questão das licenças, que a da CBF ainda não é aceita lá na Europa. Basicamente, uma preparação melhor em menos tempo, né? E o foco na tomada de decisão do jogador focado para a questão técnica e tática do modelo que se pretende jogar. Para trabalhar não, mas para fazer estágio, graças a Deus as portas se abriram, né? Várias pessoas aí me ofereceram e com certeza estou terminando a faculdade eu vou agarrar. Pô, sem dúvida. Olha o Parreira, a história dele, de onde saiu. Nem jogador foi para a época, para ser técnico era muito mais difícil do que hoje. Então sim, eu acredito nisso e com certeza é possível. Não fundamento, mas vertentes que você precisa ter dentro do seu jogar
e que consequentemente tem que estar inseridas dentro do treino. Já o fundamento ele está inserido dentro de cada uma dessas vertentes. É isso que eu entendo. Olha, a questão de você começar por baixo. Imagina, você sai de um Flamengo campeão da Libertadores para treinar uma Udinese, um Eibar, esses times. Você não vai sair daqui para treinar o Real Madrid. E outra, você vai ganhar menos nesses clubes menores aí da Europa do que você ganhava no Brasil. Então é um desafio e tanto. Você sair daqui, de repente, campeão de tudo, para treinar um time pequeno, de menor investimento, lá na Europa e ter que recomeçar. Isso aconteceu com o Manuel Pellegrini, por exemplo, o chileno que foi campeão inglês com o Manchester City, que foi muito bem no Villarreal, no Málaga. Ele saiu do River Plate, onde ele foi campeão da Copa Sul-Americana na época, para poder treinar o Villarreal, que na época não era nada na Espanha, entendeu? E conseguiu ficar 5, 6 anos no Villarreal, depois foi para o Real Madrid, Manchester City, enfim. Então é questão de você começar por baixo. Tá? Você tem que estar disposto a isso e ganhar menos lá na Europa do que você ganhava no Brasil. Eu já me ofereci para treinar o time aqui da faculdade, eles não aceitaram muito, né? E a questão de você dirigir um time universitário é a mesma coisa que você dirigir um time amador, né? Os caras não gostam de treinar, só gostam de jogar. E aí você não consegue trazer um jogar de qualidade para esses jogadores porque eles não aceitam treino. Tá na cultura do jogador brasileiro, do menino mesmo, né? Do adolescente, que o treino ele é chato. Por quê? Porque todo mundo já passou, uma vez na vida pelo menos, por um analítico antigo, onde você ia às vezes para o CT só para você correr, outro dia só para você tocar a bola de frente para o seu colega, e só no final você jogava um coletivo num campo oficial de 11 contra 11. Né? Todo mundo já passou por isso e acabou sendo traumatizado por isso. Né? Então você vai falar para as pessoas treinarem futebol, elas associam como sendo uma coisa chata e sem prazer, entendeu? O maior desafio às vezes é você desconstruir isso, mas é difícil. É difícil quando você não tem autonomia, né? Quando você é voluntário, como já aconteceu comigo em outras oportunidades. Isso é muito variável, mas eu acho que em menos de um ano é muito difícil você implantar alguma coisa para fazer os jogadores que você tem renderem o que eles podem render.